prezados colegas que estão presentes nessa sala de transmissão da mesa redonda de educação ambiental do 10º em Foco, eu solicito autorização para direitos de imagem para a gravação e a transmissão da presente mesa redonda. Ok, de acordo. De acordo. Eu, inclusive, pus por escrito aí no chat. De acordo? Sim, de acordo. Muito boa tarde a todos e todas. Estamos de volta com as atividades do Foco. Meu nome é Juliana, e em nome da comissão organizadora do 10º em Foco e também do Grupo Formar Ciências, eu dou novamente as boas-vindas a todos e todas que estão acompanhando as atividades do evento conosco ao longo desses 2 dias. A gente aproveita também a oportunidade para novamente agradecer ao setor responsável pelos eventos da Faculdade de Educação e o setor de AD pelo apoio, né, à realização do 10º em Foco no formato online. A gente gostaria de lembrar também que contamos, né, ao longo dessas atividades que já foram realizadas, com a presença de professores, professoras da educação básica, colegas de diversas universidades, de vários estados, estudantes de graduação, de pós-graduação, biólogos, educadores ambientais, cientistas sociais, diversos profissionais que têm estado conosco durante as diversas atividades dos 2 dias, nesse espaço de diálogo sobre formação de professores, ensino de ciências e educação ambiental, que é o tema da nossa mesa redonda de agora, que é intitulada Crise Ambiental, Desafios e Perspectivas para o Campo da Educação Ambiental. Para essa mesa, nós contamos com a presença de 2 pessoas que têm se dedicado, né, ao longo de suas carreiras, para discutir as questões ligadas à sustentabilidade e educação ambiental. Então, nós contamos com a presença do professor doutor Marcelo Ximenes Aguiar Bezerril, da Universidade de Brasília, campus Planaltina, e da professora doutora Raquel Trasber, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil. Agradecemos imensamente a disponibilidade, o aceite ao convite, né, professores, de estarem participando com a gente durante essa tarde, para discutir questões ligadas à crise ambiental, à educação ambiental, e essas discussões entrelaçadas no âmbito do ensino de ciências e do campo da EA como um todo. Então, sejam bem-vindos, a gente agradece muito. Queria também explicar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica da nossa mesa redonda, né, quem já participou da mesa redonda anterior está ciente, mas é importante reforçar. Nós estamos tendo o evento transmitido pelo YouTube da Faculdade de Educação, e lá nós contamos com o apoio de pessoas da equipe organizadora do 10º em Foco, que vão estar interagindo pelo chat, compilando questões, e depois passando para que a gente consiga, né, de uma certa maneira, trazer esse diálogo para o professor Marcelo e para a professora Raquel aqui na mesa, tá bem? Então, contamos com a participação de todos e agradecemos pela presença. Acho que a gente pode, então, continuando as nossas atividades, né? Queria passar a palavra, então, ao professor Dr. Marcelo Bezerril, da UNB. Professor Marcelo é professor associado da Universidade de Brasília, possui doutorado em Ecologia pela UNB e tem pós-doutorado em Políticas do Ensino Superior pela Universidade de Aveiro. Ele é membro do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da UNB, tem se dedicado ao trabalho com formação de educadores desde 1996, nas áreas de Biologia, Ciências Naturais, Educação Ambiental e Educação do Campo. Além disso, o professor Marcelo tem atuado nas linhas de ensino de ciências, sustentabilidade, educomunicação, gestão do ensino superior, ecologia e conservação do cerrado. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua presença, passo a palavra, agradeço. Eu que agradeço, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Quero começar então agradecendo muito o convite que me foi feito aqui da Unicamp, do Grupo Formar, agradecer a Juliana pela mediação e a oportunidade de estar aqui reencontrando Raquel, agradecer especificamente o convite que me foi feito pela Alessandra de Veiro, e enfim, vamos lá dar início, eu coloquei aqui no primeiro slide, esse tema que é bastante importante para nós atualmente, e vamos tratar a educação ambiental na perspectiva da crise ambiental, então, que a gente está vivenciando. Eu
separei essas ideias para a gente conversar nesse primeiro momento, que são, na verdade, assim, dificuldades que sempre tiveram nas discussões das questões ambientais, mas que eu percebo agora como ainda mais graves. E, ao mesmo tempo, temas que sempre foram muito caros à educação ambiental e necessários, mas que me parecem ainda mais urgentes na situação que nós estamos. Então, eu vou propor conversar em torno dessa tríade aqui: pensamento crítico, participação política e a interface de comunicação e educação, que, na verdade, são três dimensões que se articulam muito bem, se sobrepõem e que eu penso hoje ser muito necessárias. Veja bem, começar com essa, assim como foi proposto pelo professor Pedro Reis, que a gente trabalha a partir das coisas que nos são próximas. Eu começaria discutindo isso. Eu vejo imagens que a gente vivenciou nesses últimos anos, sobretudo neste ano. E, por outro lado, dizer o seguinte: aparentemente a tragédia ambiental já não é mais uma novidade. Isso pode ser, de certa forma, uma boa notícia, no sentido de que, diferente da década de 80, 90, hoje tem muito apelo, sobretudo midiático, às questões ambientais. Então, rapidamente são tratadas pela mídia, feito um alerta, e muitas das explicações que nós dávamos naquela época, da importância de certas questões ambientais, hoje me parece que são pouco absorvidas já. No entanto, isso não tem resolvido os próprios problemas. Então, nós continuamos com problemas gravíssimos e que não parece estar longe do fim. Nessa linha de pensar o que vem acontecendo conosco, não é possível falar sem tocar na questão da Covid-19, e veja bem algumas imagens para nos provocar uma discussão. Quer dizer, nesse ano de 2020 nós temos um fenômeno, e todos nós não tínhamos ainda assistido nas nossas vidas um fenômeno tão global, assim, que atingisse tantas pessoas, que fosse tão próximo de nós e fosse tão tratado pela mídia. Quer dizer, nós estamos um ano inteiro praticamente se completando, ouvindo das questões, talvez um dos poucos consensos que se tem em relação ao problema que nós vivenciamos hoje é que o isolamento social e a máscara são fundamentais, e, no entanto, a gente se depara com duas situações que eu fico dividido ao pensar sobre isso. Uma hora eu penso assim: em alguns lugares a gente vai e fala, puxa vida, as pessoas realmente estão colaborando, estão tentando se proteger, estão tentando proteger os outros usando sua máscara. E, por outro lado, aquelas pessoas que continuam ignorando profundamente a situação, mesmo diante do cenário que a gente está. Eu não consigo não pensar nas questões ambientais, porque pensando numa situação tão próxima a nossa, e a gente ainda não consegue provocar aqueles comportamentos, aquelas mudanças que a gente espera na sociedade. Imagine questões, muitas delas das nossos debates ambientais, que são mais distantes do dia a dia das pessoas. Mas esse aqui é o Brasil 2020, ou já de um tempo. Então, a ciência sendo completamente deixada para trás na formação da decisão das pessoas do que vão fazer, pela crença, muitas vezes, pela falácia de supostos filósofos intelectuais, pela radicalização política, em que eu não vou discutir a coisa de fundo, mas simplesmente a posição de que lado que eu estou, ou a ignorância travestida de base científica. E isso tem muito a ver com os problemas e com a crise que a gente atravessa hoje. Esse aqui é um slide coringa, dá para ser usado em diversas situações, mas sobretudo para os professores imaginarem as suas escolhas, até pedagógicas, e ele trata de um processo de aprofundamento de como eu tomo decisões. Então, desde o mais simples, que eu estou fazendo a coisa direito, porque quando a gente pensa se a gente está seguindo normas, procedimentos, até eu pensar se eu estou fazendo a coisa certa, o que também pressupõe aí mais intuições e, às vezes, padrões, mas eu posso decidir fazer ou não, que pode ser um problema. E como eu decido o que está certo, que é um pensamento mais complexo e que mora aí baseado nos princípios. E eu penso que a gente tem sempre que pensar a educação ambiental nessa perspectiva. É nos princípios que a gente deve trabalhar. E vou dar o exemplo aqui da máscara de novo, e encerrar essa parte da conversa.
Mas e por que a pessoa usa máscara ou não usa máscara? Ela pode estar discutindo simplesmente se ela está com o modelo certo de máscara, se ela, como que se coloca a máscara. Ela pode estar discutindo se ela deve ou não, a partir tanto de informações quanto de falácias. Ou ela pode ter princípios. E o princípio pode ser simplório, do tipo, eu não quero ser multado, eu quero me proteger, quero proteger quem eu amo. Ou a compreensão mais ampla, que eu quero proteger todos, quero participar de um processo que vai manter o vírus menos disseminado, que vai ser importante porque motiva os demais a usarem máscara. Quer dizer, é uma perspectiva muito mais coletiva do que individual. E isso tem tudo a ver com o que a gente tem que pensar para trabalhar com a educação ambiental. Eu diria o seguinte, eu imagino que os países que estão lidando melhor, que as suas comunidades estão se comportando de maneira mais adequada com isolamento social e com máscara, possivelmente são países que têm menos dificuldades no enfrentamento das questões ambientais. Enfim, educação ambiental, de maneira geral, que faça as pessoas pensarem, que promova compromisso com os outros, essa empatia com os demais, que produza o trabalho coletivo, que estimule coragem para mudar. Como o Paulo Freire diz, entender que a mudança é possível. Sobretudo educadores precisam ter isso em mente. E que produza mudanças de diferentes níveis e diferentes amplitudes, né? E aí eu retomo aqueles três, que vou agora detalhar cada um daqueles três aspectos que eu selecionei para esta conversa. Então, retomando aquelas imagens, vejam, nós estamos num momento, e aí tem que entender o contexto, apesar do que a gente pode pensar de maneira genérica, a gente está num contexto brasileiro, que é especial nesse momento. Então, nós não estamos mais discutindo se tem o foco vendo imagem de satélite com sequencial ao longo de meses e de anos, se mostrando que é um aumento, a gente debatendo se isso acontece de fato. Né? E se for contestado pela ciência, pode-se perder o emprego por isso. Nós temos aqui a situação ao lado aqui do derramamento de óleo. Tanto tempo ficou para que se tomasse decisões. O povo trabalhando para recolher o óleo sem que o Estado fizesse sua parte. E o debate sendo mudado para quem derramou o óleo. E com elucubrações, se foi a Venezuela, se foi a Rússia, se foi a China, enquanto que a gente não discute a questão de fundo. Né? Uma forma de ver essa primeira imagem aqui é bem ingênua, que é, olha só, as pessoas jogam lixo fora de forma tão descontrolada que encheu o rio aqui, o rapaz está precisando atravessar no meio do lixo. Ou a gente vai discutir seriamente até onde o capitalismo pode nos levar. Essa foto é a imagem do capitalismo, a imagem do acúmulo desenfreado, da irresponsabilidade diante dos resíduos daqueles que produziram, as empresas, sobretudo. É o descaso com os excluídos do capitalismo, que é aquele que tanto faz para a sociedade, se ele anda no lixo, se ele come lixo, se ele dorme do lixo. E esse debate precisa ser feito. Só que nós estamos vivendo um momento tão obscuro que se eu falar mal do capitalismo, eu posso ser tratado como um comunista. E aí eu desconsidero e descaracterizo um debate super necessário. Assim, incêndios florestais, nós assistimos o que aconteceu, nós temos uma série de pesquisadores, tantas universidades no Brasil e no mundo, discutindo a ecologia do fogo, as possibilidades de se trabalhar, sejam mais técnicas, sejam mais tratando com aspectos culturais para lidar com o fogo. Mas essa explicação nós não tínhamos ainda visto. E a explicação que o Estado deu, a explicação que a ministra da Agricultura deu e foi endossada pelo ministro do Meio Ambiente. Vamos criar gado, que o gado vai comer o capim e não vai pegar fogo. Veja, não posso nem assim, investir muito tempo para explicar o absurdo, que eu acho que todo mundo aqui sabe, mas o impacto da criação de gado, óbvio, de pisoteio, tudo o que se sabe sobre o problema da criação de gado, as alternativas que teria para isso. Ainda bem que tem chargista no Brasil, que ainda consegue, de alguma forma, nos conseguir discutir as questões com mais senso de humor, mas isso não resolve, mas provoca o debate. Lembrando que essa discussão não foi proposta no Twitter, foi proposta no Senado Federal.
Eu achei interessante colocar isso aqui. É um livro que é bem conhecido, né? Não sei se as pessoas levam a sério e leem, mas o filósofo Schopenhauer diz que é um livro póstumo, né? Que ele discute essa dialética erística, que é a arte de discutir para vencer. E o que se explica no livro é que ele tinha, na verdade, estava trabalhando com estudar as argumentações dos falsos filósofos, para que a gente conseguisse, as pessoas conseguissem desmascará-los. E aí tem uma série de estratagemas para debates, usar uma premissa falsa, usar um rótulo odioso, né, do tipo doutrinação, usar um discurso incompreensível, manipulações diversas, até a ofensa pessoal. E eu estou achando cada vez mais interessante, nesse momento que a gente vive, a gente entender isso, estudar, não só ouvir os debates, se é que eles existem no Brasil, mas estudar a dinâmica dos debates para que a gente possa compreender o uso que é feito, por exemplo, por Donald Trump, dessas artimanhas de descaracterizar o debate. Esse livro, depois, quem não conhecer, pode olhar que tem aqui, curiosamente, introdução, notas e comentários de um tal de Olavo de Carvalho. Parece ser, na verdade, um mantra de muitas pessoas hoje no Brasil. Não para desmascarar as pessoas, mas para organizar o seu próprio debate. No campo da mídia, da discussão da imprensa, muitas pessoas já têm dito diversas vezes, e agora cada vez sabemos mais, que é como diz Freire aqui, a comunicação é um processo que é impossível de ser neutro. Ela está sempre, seja feita de forma explícita ou sutil, defendendo algum ponto de vista. Né? O jornalista Perseu Abramo, já no final da década de 80, vou até mostrar na sequência um livro, mas fazia a ponderação clara de que uma característica da imprensa no Brasil é manipular a informação. E até Borges dizendo que todo mundo pensa que a coisa existe só porque está no jornal. Enfim, o debate sobre que precisamos olhar para a imprensa de forma crítica existe há muito tempo. O livro que eu citei do Abramo, e da mesma forma como o Schopenhauer fez ali com o debate, ele faz categorias para você estudar as matérias. Padrões de manipular. Quer dizer, ocultar é uma manipulação. Não existia o tema. Você nunca vê na televisão o tema, logo passa a ser um assunto que não existe na sociedade. Você cria uma nova realidade. Não é? Ou se ele existe demais, na imprensa pode ser que seja mais importante do que... Fica parecendo que é mais importante do que ele é. Enfim, fragmentar, inverter, são um clássico que nós estamos vivenciando da inversão. Eu digo a você, tem 160 mil mortos no Brasil de Covid, isso é gravíssimo. O outro diz, mas quantos são os que se curaram? 5 milhões, 6 milhões. E ao fazer esse debate, você retira o peso importantíssimo das mortes para discutir que também tem um número muito maior do que se curou. Isso distorce um problema, que é grave. Enfim, isso tem para todos os lados. Estou dizendo isso tudo para construir a ideia que o Brasil é um lugar avesso ao debate. Né? A nossa vivência no país histórica, e sobretudo pensando na mídia, não se tem uma cultura como você vai ver em outros países, por exemplo, a TV espanhola, que as pessoas estão discordando, uma atravessando a fala da outra, mas é comum a pessoas de casa assistir pessoas divergindo. O Brasil é o país onde as pessoas só são chamadas no máximo para dar uma entrevista na TV. O que a gente vê, o padrão é esse que a gente está vendo aqui nessa figura de baixo. Pessoas que concordam totalmente, um suposto debate onde todos vão complementar a fala do colega, pensam e rezam na mesma cartilha, e isso é típico, e dá até a impressão que cada um é num país do mundo, é um consenso global, quando eles apresentam as notícias. E o que a gente vê aqui, na verdade é isso, versões sempre de um fato sem nenhum direito ao contraditório. E nós somos acostumados no Brasil, então, a ver uma versão e aceitá-la. Isso é grave e tem consequências agora. Só um exemplo aqui da TV portuguesa, por exemplo, um debate típico, dois candidatos, que era o Jerônimo de Souza e o Antônio Costa na última eleição, os relógios vão correndo e as pessoas vão falando livremente sobre os seus assuntos. Tem tempo para raciocinar e falar, e ao final esse reloginho tem que bater no mesmo número. Isso é muito mais razoável, mais avançado do que os nossos debates aqui. Pelo amor de Deus, quer dizer, o presidente da República tem 30 segundos, 15 segundos para falar, quando a gente está vivenciando agora de novo a eleição para a prefeitura, um suposto debate que, na verdade, não existe nenhuma troca de ideias aí. Enquanto era na televisão, a gente já começava a ter algum foco para fazer análise. Pois agora a coisa é muito mais grave. Nós estamos vivendo um período de revisionismo histórico.
teoria de conspiração, grupos trabalhando e produzindo, como esse aqui, do Brasil Paralelo, produzindo milhões de pessoas assistindo. Estou falando de mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Versões de documentários muito bem acabados, tecnicamente, com supostos autoridades explicando, formato de documentário em que eles desfiam as suas verdades. O que é a política no Brasil, o que foi a Revolução de 64, porque na percepção deles, obviamente, não houve ditadura, o que foi a história do Brasil, o que é o caso Covid de fato. Depois não estranha aquelas pessoas com cartazes contrárias à vacina, a favor da cloroquina. O que é a educação no Brasil? Isso nos toca muito. Aqui você vai ver nesse documentário toda sorte de falas assim, descaracterizando e dando versões para aquilo que seja a Revolução Francesa, para aquilo que seja o fascismo, a Escola Nova, para o que seja a obra de Paulo Freire, para que seja o papel do Estado da escola, da educação. E se, ok, está na liberdade de dizer o que quer de maneira responsável ou não, mas e quando a gente vê isso agora? Essa TV Escola, na gestão do ministro Weintraub, assinou um contrato no Brasil Paralelo de 3 anos para que disponibilizar os seus conteúdos para nossas escolas. Seria isso a doutrinação? Enfim, a interface comunicação e educação é um campo já bastante estabelecido, com formas de discussão, linhas diferentes, como a educomunicação, a comunicação comunitária, a própria educação popular. Mas, enfim, o que eu vou mostrar aqui, mas ela ainda é afastada bastante da educação científica. A gente precisava, talvez esse é um tema que eu queria provocar aqui mais. Então, pelo menos 3 grandezas importantes dessa interface. Né? É discutir e fortalecer os processos de comunicação interpessoal, os relacionamentos, a organização de que na comunicação vai se chamar de ecossistemas comunicativos, enfim. O próprio processo de produzir, a produção midiática, que os jovens e todos possam se apoderar desse processo, a partir daí ter voz, mas também ser crítico em relação àquilo que assiste, porque aprende como é o processo. Se não é isso, nós assistimos aquele documentário anterior que eu comentei, se eu não entendo o que é fazer um documentário e a forma como isso pode ser feito ou não, ou manipulado, eu assisto aquilo acreditando piamente na verdade. Me informei, acabei de assistir um documentário muito sério, como me informei e assisti o Jornal da Noite. E, assim, leitura crítica da mídia interessa a educação científica de todas as formas, para a educação em saúde, para todas as formas de discussão. Conseguir olhar para a capa de revista e entender o que é que está dito ali subliminarmente, quem disse, por que está dizendo aquilo. Vou dar um exemplo aqui bem breve da água. Então, veja bem, toda propaganda sobre água que nós olhamos, toda peça educativa, em geral, vai estar com esses 2 princípios, trazendo a ideia de economia de água para o campo do individual, é a pessoa que é responsável por isso, e informando que vai acabar e é um problema. Então, imagens de torneira, imagens de chuveiro, imagens sempre do mundo doméstico. Mas se a gente olha e discute o caso da água no Brasil e no mundo, aí vai ver claramente os dados que é irrigação, que é o agronegócio, que é o abastecimento animal. E que um outro muito, muito grande no mundo, menos no Brasil, é a agroindustrial. E que o abastecimento urbano, pelo menos para nós, responde com menos de 10%. É óbvio que as pessoas devem se mobilizar para ter um uso responsável da água. Mas são as pessoas individualmente só que vão fazer o seu controle da água, elas têm que ser preparadas também para discutir e cobrar do governo que faça uma regulação da água pelas indústrias e pelo agronegócio. Senão nós vamos ficar tomando banho curto e faltando água do mesmo jeito. Está aqui na figura de cima, tanto de água para cada coisa. Veja aqui o boizinho com a quantidade de água em cima. Isso, antes que distorça, dizem que é porque ele é um boi bombeiro e precisa desse tanto de água, na verdade é o tanto de água que precisa para produzir 1 quilo de carne. Isso tem que estar naquele debate da criação de gado. Né? A própria ideia de privatização da água, do acesso à água, como está aqui abaixo, é primordial que seja discutida. Isso não passa nas campanhas, isso é uma distorção da realidade.
a criança ou o jovem entender que o problema da água é ele que está causando, porque ele ficou o tempo com a torneira aberta. Quero fazer aqui 2 registros de teses que foram defendidas recentemente no programa de Educação em Ciências da UNB. Bem breve, vou dizer. Uma tese da Hipácia Herren, que ela pergunta como o Cerrado é tratado pela mídia. Na verdade, é mais ampla, é uma tese sobre juventude, mídia e Cerrado. Mas aqui eu queria destacar essas 2 aspectos. Uma parte do estudo é olhar, por exemplo, 2 programas documentários sobre o Cerrado, o Globo Repórter, o programa Expedições, e analisar ali o que é aquele linguagem, aquele discurso que está sendo feito. Isso é um exercício excelente para se trabalhar, até para se poder discutir em sala de aula o que é Cerrado. Aí vai estar dito, por exemplo, vai ter leituras desses programas que parece que o Cerrado é um lugar para ecoturismo, que a presença das populações tradicionais é como guias desse ecoturismo, e que nós que estamos na cidade, o nosso papel é ir lá visitar apenas. Não se discute os problemas, não se discute os impactos, não se discute o papel de nada e nem a importância das pessoas que estão lá. Enfim, um debate que vai longe, mas só para colocar o problema. Outra tese que eu quero destacar é da Heloísa Lopes, que discutiu aí sim como a comunicação está sendo considerada no ensino de ciências. Ela pegou mais de uma centena de artigos a partir de uma revisão de 5 periódicos dos principais do Brasil de ensino de ciências, procurando onde é que está a comunicação naqueles artigos. E eu vou só destacar essas 2 conclusões aqui que são importantes. A comunicação apareceu nos trabalhos como um recurso didático, fornecendo meios para ensinar, mas não como algo a ser discutido com os estudantes, como competência a ser desenvolvida por eles. Percebe? E aí tem conclusão que é essencial fortalecer no ensino essa discussão crítica e dialogada sobre a mídia, incluindo desde os meios de comunicação científica ao jornalismo cotidiano e às redes sociais, que é isso que nós estamos falando. Se aqueles documentários que eu falei estão no YouTube, todo mundo vendo, imagine o que anda no WhatsApp de cada um de nós. E terminando aqui o meu espaço, minha fala, discutindo um pouco, problematizando a participação política. Brincando aqui na academia, muito conhecido, publicar ou perecer, mas aqui é participar ou perecer. Né? Essa rejeição, a aversão à discussão política é uma coisa histórica dentro da educação. Né? Esses discursos, vou dizer que quem nunca ouviu, pode estar ouvindo nos seus grupos de WhatsApp essas conversas. Vamos falar sobre isso, não dá certo, vamos tirar esse tema daqui, com esses radicais não dá para falar, quero me envolver, deixa me dar minha aula. E se isso já existia, isso ficou muito mais grave a partir desse movimento da escola sem partido. Que, na verdade, é o típico movimento do autoritário, de que não aceita o contraditório, e uma forma, já recuperando aquele Schopenhauer no começo, é isso. Eu taxo você de doutrinador e te intimido a fazer qualquer discussão sobre as coisas que precisam ser discutidas. Sob a perspectiva de que você está criticando isso porque você é partido A, B, C. E se nós não realmente nos debruçarmos sobre isso, superarmos isso para fazer as discussões que precisam ser feitas, aí fica muito difícil uma educação ambiental efetiva. A pessoa pode dizer assim, olha, eu não gosto de política, mas me preocupa muito a questão ambiental. Pois bem. Então, vamos aqui uma lista simples e rápida, sem muita pesquisa, sem muito, só de cabeça. Uma agenda ambiental breve dos últimos 2 anos. Política externa de alinhamento ao governo Trump. Trump é este governo que é tido, espero que perca, estamos aguardando as eleições ainda, mas é o tipo do governo classicamente antiambientalista. Né? Não respeitou nenhum dos acordos que tinham sido construídos por décadas. Criação de um superministério da Agricultura, tentou-se colocar o meio ambiente dentro desse ministério, tentou-se colocar a questão indígena dentro do ministério, mas conseguiu-se botar o serviço florestal, por exemplo. Enfraqueceu o IBAMA, o ICMBio, sucatear os órgãos ambientais, inviabilização do órgão gestor da educação ambiental, que eu tenho aqui a honra de estar aqui dividindo a mesa com Raquel, que junto com o Marco Sorrentino conduziram isso brilhantemente ao longo de tantos anos, ainda nesse começo do século. Flexibilização, que estou entre aspas, da legislação de controle ambiental. Quer dizer, liberação de agrotóxicos, redução da fiscalização, posicionamento contrário a demarcar os territórios indígenas quilombolas, ataque a ONGs, movimentos sociais e todo aquele
que tenham um discurso técnico-científico ou de mobilização política em defesa do meio ambiente. Então, ataca também a ONU, ataca a ciência, ataca as universidades. Discurso pró-mineração, pró-agronegócio, turismos insustentáveis com aquelas proposições para a Angra dos Reis, etc. Mascaramento de dados do desmatamento dos incêndios florestais. Não é isso que está acontecendo. Não divulgando os dados. Né? Atuação insuficiente diante dos desastres ambientais e aumento dos focos de incêndio que nós estamos assistindo. Proposições desprovidas de suporte científico, só para ficar aí um boi bombeiro, só para um dos inúmeros casos. Isso aqui que para mim é gravíssimo, a drástica limitação à participação da sociedade na gestão das políticas públicas, no campo ambiental, mas em todos. Todos os espaços que tinham sido criados, colegiados, para que a sociedade pudesse participar dos processos das políticas públicas, das discussões, foram praticamente fechados ou reduzidos ou enfraquecidos. Resultado de tudo isso, um aumento brutal da violência no campo. Enfim, tudo isso aqui, que é gravíssimo, é política. São decisões políticas e, uma grande maioria, embasadas sobre argumentos completamente falaciosos, anticientíficos. Então, se nós não nos debruçarmos, então, sobre essas temáticas, não adianta fazer educação ambiental que não considere esses debates. E aí não é o governante A, B, C, é a política que está sendo proposta. O debate tem que ficar nesse foco para que não distorça o debate de fundo que nós precisamos fazer. Eu coloquei esse slide, mas isso não é para nenhum político específico, isso é para a lógica do processo de escolha. Então, você aplique ao político de sua preferência. Terminando, então, eu tirei isso. Uma educação ambiental, como sempre foi, na verdade, precisa agir localmente, na escola, nas empresas, nos bairros, no município. No caso aqui, nós que estamos trabalhando com professoras e professores. Então, tornar as escolas, as instituições sustentáveis. É preciso que a experiência de estar presente nessa escola, para qualquer visitante, inclusive, a leve a se aproximar da sustentabilidade, não só por meio do currículo, do conteúdo, mas da vivência. Apoiar ou iniciar movimentos ambientalistas. Denunciar a injustiça. Quem tem dito muito isso é o meu colega aqui do campus Planaltina, o Felipe Lairhagues. Quer dizer, tanto você anunciar como denunciar também a injustiça. Cobrar compromisso com a sustentabilidade de todos, secretário de Educação, governo federal, desde o mais próximo ao nível mais alto. Escolher os representantes, os gestores que tenham compromisso com a sustentabilidade. Precisamos conversar sobre isso. Se a pessoa não tem isso na sua agenda, isso não é importante. Então, quer dizer, a gente faz um trabalho de base e na hora que a gente vai ter que lutar contra um governo que é completamente contrário e avesso a tudo isso. E, finalmente, para os tempos de hoje, sobretudo, discutir criticamente discursos sobre história, sobre realidade. E aí se debruçar nesses processos que eu estava aqui sugerindo para a gente pensar. Eu encerro por aqui, deixando esse grafite lá aqui do campus de Planaltina. E deixando meu contato, mas a gente conversa mais à frente. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo. Agradeço pela participação. A gente vai ter um tempo depois para poder conversar, né? Mais trocar algumas ideias sobre o que você nos colocou, que, sem sombra de dúvidas, nos fazem pensar muito, né? Porque, inclusive, como você colocou, professor, estamos vivendo esse momento, né? E muitas vezes, ao longo dessa coisa toda, não temos tempo de pensar num panorama maior, né? Do que essas questões realmente significam. Então, com certeza, um diálogo bastante pertinente. Muito obrigada. Gostaria de passar agora a palavra à professora doutora Raquel Trajber, do CEMADEM. A professora Raquel é doutora em Antropologia e Linguística, coordena o programa CEMADEM Educação, rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres, no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, desde o ano de 2014. Em 2012, a professora Raquel atuou no IMAS, Instituto Marina Silva. Entre os anos de 2004 e 2011, ela foi coordenadora geral de Educação Ambiental da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC. A professora é membro do Instituto ECOAR, FUNBEA, Tratado
Certificado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. A professora atua nas linhas de educação ambiental, mudanças climáticas e sustentabilidade. Então, professora, é um prazer, agradeço novamente pela participação na nossa mesa, passo a palavra, fique à vontade. Olá, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, da pedagogia da Unicamp, que é uma grande honra para mim participar desse debate, e agradecer em nome da professora Alessandra Viveiro, e agradecer a Juliana Rink pela moderação da mesa tão delicada, e ao Marcelo, que é um prazer estarmos juntos de novo, né, desde que eu vim de Brasília, a gente perdeu esse contato, mas é uma grande honra estar juntos. E eu gostaria também de fazer uma apresentação, que eu acho que ajuda bastante essa questão visual, né? Eu vou compartilhar a minha tela. E os desafios que eu vou conversar com vocês são um pouco diferentes daqueles que o Marcelo falou, e o que é muito legal, porque complementa, né, um complemento, mas que já criou a base, né, desse pensamento crítico e da questão da comunicação com a educação, que nós estamos... eu vou mostrar para vocês como é que eu estou trabalhando agora, né, que é com... especialmente com uma outra área, né, que é um desdobramento, né, eu acho, da educação ambiental, e que é a redução de risco de desastres. Mas eu parto de um princípio que existe algumas narrativas, né, que estão sendo criadas, né, atualmente, e nós precisamos pensar criticamente com relação a elas, né? Tem uma narrativa do antropoceno. Eu acredito que todo mundo já tenha meio que ouvido falar, né, dessa era humana, né? E se trata, né, do impacto da atividade antrópica na composição e funcionamento do sistema terrestre. E então se fala de transformações do meio ambiente, degradação ecológica, aumento na intensidade e frequência de eventos extremos e dos decorrentes desastres socioambientais, que é sobre isso que a gente vai se aprofundar já já, e uma solução que é green economy, né, que se chama, que é maquiagem verde, muita gente chama, e basicamente tecnológica. Então, eu não tenho nada contra, ao contrário, a gente aprende muito com a pesquisa científica, né, sobre o sistema da Terra, mas a gente não pode parar por aí, porque existem críticas também a essa narrativa que é antropocêntrica. Em primeiro lugar, se diz, não, não são todos os seres humanos que contribuíram para essa situação, né, de transformação do meio ambiente, de degradação ecológica muito grande. E, com isso, se negligencia quais são as causas de raiz mesmo, né? Em inglês se fala root causes, né? As causas mais profundas para a atual circunstância. E que essa visão muito cientificista, né? Muito científica e tecnológica do antropoceno faz com que a gente tenha dificuldade na identificação dos responsáveis pela atual crise civilizatória, né? Que é essa crise socioambiental, política, econômica que a gente está atravessando. E impede, então, a busca de soluções que são sociopolíticas e culturais também para esse problema. E
E aí aparece um outro termo, existem outros, mas esse daqui eu acho muito claro, e que o Marcelo falou isso, né? Mas eu falo contra o capitalismo, né? Que é o capitaloceno, que é um impulso, né, para a insustentabilidade socioambiental. Na verdade, não são todos os seres humanos em todos os locais que impactam sobre a teia de sustentação da vida no planeta, mas é um sistema específico e, então, esse capitaloceno, ele reposiciona os modelos atuais de produção e consumo que a gente viu na apresentação do Marcelo, né, esses descalabros na relação com a água, com a terra, com o lixo, né, que se produz, nas formas de trabalho mesmo dessa sociedade, que é subordinada ao lucro e que só pensa numa acumulação ilimitada e com concentração de poder e renda na mão de muito poucos, né? Saiu recentemente pela Organização Meteorológica Mundial um texto muito interessante, porque ele relaciona a meteorologia, né, com desastres e com as mudanças climáticas. Em geral, se tende a separar essas coisas, né? Mas, atualmente, mesmo uma narrativa da Organização Mundial de Meteorologia diz isso, né, que está salientado aqui, que as mudanças climáticas estão realmente colocando em xeque as vidas humanas, os ecossistemas e as economias. E que as informações e alertas de desastres são cada vez mais importantes para reduzir esses impactos. E o que a gente precisa pensar é que nós precisamos mudar o sistema e não o clima, né? E nós estamos, inclusive, pensando, tem um grupo que está pensando em mudar o sistema e não o clima como uma manifestação para o início do ano que vem. Então, fiquem de olho, porque nós estamos pensando em realmente trabalhar esse tema para que a sociedade consiga enxergar que a questão é muito mais grave, né? Então, a gente vê que os desastres, né, que aqueles eventos extremos que a gente falou antes, né, que vão só aumentar e vão da pandemia às mudanças climáticas, né? O que quer dizer isso? O Dr. Carlos Nobre, ele disse uma vez, logo no começo da pandemia, ele disse assim, olha só, a pandemia, ela vai ser fichinha diante das mudanças climáticas, né? E ela realmente está aparecendo muito na mídia e tudo. As mudanças climáticas, muito menos. Mas com as mudanças climáticas, não tem máscara que resolva o problema, não tem fechar fronteiras que resolva o problema, não tem hospitais de campanha que você possa construir, e não tem cloroquina, não tem nada que você possa fazer imediatamente para mudar essas circunstâncias, né? Então, com relação a mudanças climáticas e a esses desastres todos que as mudanças climáticas potencializam, né, muito mais em termos quantitativos e também na intensidade desses eventos extremos, a gente se pergunta, aquelas 3 perguntas que eu aprendi com o Marcelo agora, né, estamos fazendo as coisas direito? Estamos fazendo as coisas certas? E como decidir o que é certo? Os desastres, na verdade, eles são uma mudança muito grande nas nossas rotinas, e eles atingem as nossas vidas, os nossos cotidianos, as nossas formas de ver o mundo, né? E também eles denunciam
as fragilidades desse sistema que a gente quer mudar. E a gente está no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo um desastre. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo esse desastre, as mudanças climáticas estão ali, intensificando os outros desastres, como inundações, os incêndios florestais, que o Marcelo também falou, e as nossas vulnerabilidades também individuais, né? Então, e sociais. Então, nessa primeira foto do lado esquerdo, né, a gente vê uma pessoa idosa e uma criança, né, que são duas das populações, em termos de faixa etária, né, geracional, mais vulneráveis. Nessa foto do meio, que eu gostaria de conversar com vocês sobre ela, a gente está vendo um outro tipo de vulnerabilidade, né, que é uma vulnerabilidade social. E na outra é uma enchente, né, de rios que a gente já perdeu, matas ciliares, enfim, todas as questões da insustentabilidade sistêmica, né? E o Davi Kopenawa, num livro bastante recente da Companhia das Letras, chama A Queda do Céu, ele fala sobre o povo Yanomami, né? Ele é Yanomami. E ele traz uma frase que é muito clara e que mostra tudo isso. Os brancos causam desequilíbrio. Por onde passam, deixam uma terra nua e queimada, impregnada de fumaças de epidemia e cortada por rios de águas sujas, que é poluição, né? E até a pandemia está aí. E que é trazido por um tipo de sistema, e é esse sistema que a gente precisa mudar. E só para concluir essa ideia, né, os desastres, eles não são naturais, né, eles são, como diz o Ben Wisner, né, que é um cara muito bom, que trabalha um inglês, que trabalha com essas questões de desastres, ele diz, são uma construção social, ou que é uma construção, né, de uma sociedade que cria esses desastres todos, pelo tipo de uso e ocupação do solo, pelas desigualdades sociais, né, pelas injustiças socioambientais, e agora pelas injustiças climáticas, né, em que aqueles que menos contribuem com as mudanças climáticas, as mudanças no clima, são aqueles que estão que vão sofrer muito mais, né? E porque mesmo os impactos, eles são diferenciados por essa construção social ou por uma criação social, como os desastres tecnológicos, né? De Mariana e Brumadinho. Mariana fez agora 5 anos, né? E nada está resolvido, e foi uma criação da sociedade com essas tecnologias que vêm sem a menor responsabilidade pelos impactos que elas causam, né? Socioambientais, sempre. E por isso, bom, eu estou trabalhando agora nesse programa, que é o CEMADEM Educação, né, no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e que eu, para fazer esse projeto, né, eu percebi que existem muitos instrumentos normativos que vêm desde educação ambiental, que é o grande acúmulo, né, para trabalhar essa questão das políticas públicas de educação na redução de riscos de desastres, e que tem uma relação muito forte com a educação ambiental, e nós temos a política e o Programa Nacional de Educação Ambiental, as diretrizes curriculares de educação ambiental, que eu sugiro que vocês pesquisem elas, né, porque é muito interessante, elas são realmente uma orientação muito interessante para as ações de educação ambiental.
e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e a Carta da Terra, que estão na base de princípios e valores, né, do nosso trabalho. E os instrumentos normativos nacionais e internacionais de mudança do clima e de prevenção de riscos de desastres, né, a política e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil falam de educação, e internacionalmente, né, tem os marcos de ação de Hyogo e Sendai, que relacionam tudo isso, mudanças climáticas, desastres, educação e a importância de se trabalhar com as comunidades e com as escolas. E na área de direitos humanos também teve um protocolo em 2012, um protocolo conjunto que defende essas populações que a gente falou, que são as menos responsáveis pelas atuais circunstâncias, mas que, por essas desigualdades todas, são as mais atingidas. E a gente vê nessas políticas públicas que a gente está acompanhando agora, né, ambientais e pela pandemia, como exatamente essas mesmas populações são as mais impactadas e que morrem mais e têm menos direitos em todas as áreas, né? E que são os idosos, os indígenas, a todas as populações da diversidade, né, cultural, étnica, enfim, todo mundo, todos eles sofrem muito mais, né, e os pobres. E nós fizemos uma pesquisa, então, né, para conseguir criar o CEMADEM Educação, a rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. Nós fizemos uma pesquisa e que mostra, né, que os riscos hidrológicos, geológicos e tecnológicos que as escolas de 957 municípios que são monitorados pelo CEMADEM, e a gente sobrepôs com o mapa de escolas registradas no INEP, e nós vemos que que tem mais de 3 milhões de pessoas vinculadas a essas áreas. Então, aqui são as escolas do INEP, e a gente vê como é que se deu a colonização do Brasil, né, e vai de acordo, né, a questão das escolas, e também dos desastres é a mesma coisa, né. Os municípios monitorados são esses aqui, nessa costa, né. Existe uma distribuição, né, que a gente fez, e a gente verificou que os desastres hidrológicos são os azuis e os geológicos são os vermelhos, né, e a quantidade de escolas que estão no Sudeste, no Nordeste, no Sul e no Norte em situação de risco. No Centro-Oeste tem menos, né, porque também é menos monitorado, mas está começando a ter muito mais. Mas aqui é circunscrito aos municípios que o CEMADEM atua. Então, nós criamos essa ideia, né, no centro desse desenho, de CEMADEM microlocal, em que nós mexemos com aprendizagem, que é ciência cidadã, e já eu vou contar um pouquinho mais, eu não quero perder tanto tempo aqui, com mobilização, que é uma campanha, #Aprender para Prevenir, que nós trabalhamos, e com as comunidades, né, para percolar nas comunidades essas questões, num conceito de educação ao longo da vida, e com a convidação. Quem já ouviu falar em convida, aqui é uma convidação, que é uma comissão de prevenção de desastres e proteção da vida na escola, que juntos a gente pensa em formar uma rede de comunidades na prevenção e na proteção, né, do Brasil. Nós temos um site, né, EduCacau não tem esse, o tio que ficou
o corretor, e educacau.semadem.gov.br, com várias atividades em ciência cidadã, né, em que nós trabalhamos as metodologias que cada escola pode se autopesquisar, né, e compartilhar com as demais escolas e conosco, para a gente aumentar esse diálogo sobre as bacias hidrográficas naquela escola, pluviômetros, né, a gente tem que passar será que vai chover hoje? Para quanto vai chover hoje? Quer dizer, uma perspectiva científica, né, de trabalhar com chuvas e com deslizamentos de encosta, e medir quanto a escola é vulnerável, e fazemos história oral também, são essa série de atividades, né? Na verdade, nós estamos trabalhando com uma epistemologia da mudança, né? E não somente para transições de paradigma na ciência, na escola, né? Mas também no mundo, né? Que a gente precisa sair de uma ciência ou juntar uma ciência que é as ciências naturais, que são mais frias, mais cognitivas, né, e que lidam com o clima, e associar com as ciências sociais, né, que tem uma dimensão epistemológica ligada ao emocional, ao afetivo, ao político, e a essas mudanças que a gente precisa fazer. E isso deve se refletir no currículo também, que além do currículo convencional adaptado, vamos pegar a BNCC, né? Ela só menciona um pouquinho a educação ambiental, ela não fala de desastres e não fala de mudanças climáticas. E então a gente precisaria adaptar um pouquinho, e é um currículo bem novo, né? Agora, o currículo de São Paulo sim fala, né? Eles remeteram aos estados e aos municípios fazerem os seus próprios currículos, né? E as suas ações. Então, o currículo de São Paulo está sendo muito bem trabalhado, né? Nessas questões, mas isso não basta. A gente precisa criar um outro currículo que seja emergente e emergencial, uma parte emergencial e emergente dessas questões da contemporaneidade, né, das mudanças climáticas. E o projeto, que agora é um programa Semadem Educação, lá no Semadem, ele trabalha com algumas características, né, bem rapidamente, com ciência cidadã, que é essa produção da ciência participativa, né, e não autoritária, mas em que todos podem produzir esse conhecimento nas escolas e com as comunidades, com crowdsourcing, que é um app, um aplicativo de coleta de dados, né, a gente trabalha com dados, né, que se transformam em informações, que se transformam em conhecimentos, e com o currículo e a inter e transdisciplinaridade se transforma em saberes, né? E saberes que têm a ver com ciência, tecnologia, sociedade e ambiente completamente integrados, sem ficar fragmentando, né, esses saberes, junto com os saberes tradicionais, né, das próprias comunidades, e por isso história oral, por exemplo, em que uma geração aprende com a outra, e incentiva aprofundamentos na sala de aula e no território, quer dizer, não fica só na sala de aula, mas sai para o território e faz pesquisa, e abre a percepção de trabalho em novas áreas. Aqui é um exemplo de cartografia social que a gente fez em Santarém, no Pará, que primeiro teve uma cartografia social do local, né, que as pessoas faziam com a imaginação delas, e depois com fotos de satélites mostrando aquela comunidade e como é que está a situação de desmatamento e quais são os riscos de desastres, e as pessoas conseguiram fazer essa cartografia de uma forma incrível, né, e
captar onde é que estão esses riscos e o que precisa mudar. Nós trabalhamos com essas intervenções transformadoras nas comunidades, né, com a convidação, que eu falei antes, e que são lideradas pelos jovens com educomunicação, como vocês podem ver aqui, que é a produção da comunicação em que eles colocam a sua voz para as comunidades, né, e todos esses valores são trabalhados a partir de princípios, que é jovem educa jovem, e uma geração aprende com a outra. E quando todas essas convidações estiverem conectadas entre si, nós teremos essa rede de proteção no Brasil. Aqui é um outro projeto que a gente fez em Carauari, no Rio Médio Juruá, no estado do Amazonas, e que eles decidiram como é que eles vão trabalhar com as matas já desmatadas, né? E criaram diversas regras e o professor que levou isso para a comunidade, que era uma comunidade ribeirinha, numa unidade de conservação, falou assim, a cartografia social tocou neles, né? E também tem repercussões e mudanças, mas que não são mudanças individuais. O Marcelo disse isso muito corretamente. Não adianta a gente tomar banhos mais curtos, escovar os dentes com a torneira ligada. Isso adianta. Adianta para cada pessoa entender o que é água, né? Mas isso não resolve de uma política coletiva, né? A forma que o coletivo lida com a água e que depende de ações de conhecimento, né? De conhecimento da ciência, inclusive, e de vivência disso, de participação e de denúncias. E isso aqui aconteceu em Santarém, em que está se denunciando as águas, né, da vida, e não a minha água aqui. Isso por causa da BR-163. No Acre, a mesma coisa, a gente trabalhou com lideranças comunitárias, piscicultores, escolas e a Defesa Civil. E eles fazem um boletim do tempo para fazer esse semanal pelas escolas, para fazer o monitoramento da água de mais ou água de menos, né? Que o que acontece é que gera desastres, e a forma com que está se tratando os rios, as matas ciliares, enfim, tudo decorre desse monitoramento, que eles fazem com régua também, com régua de rio. E aqui é em Cunha, aqui em São Paulo, também uma cartografia social que a gente tinha proposto para a cidade, eles fizeram na cidade, no bairro deles e tudo, uma escola que se chama Paulo Virgínio, e daí eles levaram para fazer nas zonas rurais, né, e fizeram palestras com agricultores, mostrando a importância das áreas de proteção ambiental na redução de riscos de desastres, por causa das pastagens, né? O Vale do Paraíba, quem não conhece, está completamente detonado. Enfim, é um fazer fazendo. Onde que a gente quer chegar? Em escolas que sejam sustentáveis e resilientes, no espaço físico, na gestão, no currículo e na relação da escola com a comunidade, que essa sim precisa ser transformadora. Aqui eu gostaria de pedir para o Edgar colocar um videozinho para vocês assistirem, e depois eu vou explicar o que é esse vídeo. Desastres causam grave interrupção na rotina, com perdas inimagináveis. Denunciam nossos modos de vida insustentáveis. Desastres se somam. Enquanto a gente enfrenta uma pandemia de coronavírus, acontecem outros desastres, inundações, mais deslizamentos de terra, mais secas severas, mais epidemia de dengue. Os desastres podem se multiplicar. O desmatamento, as queimadas e os incêndios na Amazônia destroem a floresta e os nossos bens, poluem o ar e deixam as pessoas mais vulneráveis, inclusive a pandemias.
E as mudanças climáticas potencializam o impacto dos desastres naturais, embora sejam menos perceptíveis e pareçam distantes. Mas nós não temos que esperar muito tempo. Todos os verões temos desastres naturais, mortes. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Desastres, desastres, desastres. O que podemos fazer? E a educação? O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, convida as escolas, as defesas civis, as universidades e os agentes de saúde da família que atuam nas comunidades escolares para participarem da campanha Aprender para Prevenir 2020. A missão dos participantes será criar uma campanha de educação que informe e mobilize a sua comunidade para se prevenir dos riscos de desastres. Cada equipe, para realizar sua campanha, deve utilizar recursos tecnológicos e redes sociais para falar da pandemia e de um outro desastre que ocorre em sua região. Fiquem ligados nas fontes de pesquisa. Utilizem informações confiáveis, dados científicos e de fontes oficiais. Fujam das fake news. Fazer ciência é ter um olhar crítico e atento, e incluir saberes da comunidade, de povos tradicionais e indígenas, ajuda a alcançar diferentes visões. Vamos potencializar modos de vida sustentáveis e criar essa consciência, essa percepção de que desastres naturais vieram para ficar. Vamos multiplicar ações de educação em redução de risco de desastre. Vamos somar esforços para cuidar das nossas comunidades. Documentem sua campanha em um vídeo de até 3 minutos. Vale a criatividade. Mais informações no site da campanha Aprender para Prevenir 2020. Inscrições até 30 de outubro. Os vídeos das campanhas mais visualizados e compartilhados serão premiados. Então, vocês viram sobre essa campanha, né? E tem uma pergunta que eu li aqui enquanto estava passando o vídeo, como é que nesses tempos de pandemia a gente pode trabalhar com as pessoas em casa, né? E essa educação ambiental engajada, né? E essa campanha de campanhas que a gente está propondo, que as escolas façam, que defesas civis, universidades, enfim, é uma provocação para vocês participarem dessa campanha, né? E para mobilizarmos todas as comunidades e as comunidades escolares com esses processos comunicativos que podem criar mudanças nesses modos de vida insustentáveis, né? Para modos de vida mais sustentáveis e resilientes, que tem uma abordagem educativa e dedicada a compartilhar conhecimentos, e que gerem sujeitos que possam interferir na própria realidade em cada local, e que contribuam para essa cultura de prevenção de riscos de desastres, de proteção de si, pensem na pandemia, e dos outros, né, e de cuidados com as suas comunidades, e que fortaleçam a sustentabilidade e a resiliência local e global ao mesmo tempo. E é por isso que a gente está trabalhando com essa área de mobilização, que é a campanha #Aprender para Prevenir, e a notícia, né, é que a gente prorrogou as inscrições, e basta fazer um vídeo de 3 minutos e entrar no nosso site,
Tem todas as explicações no site, dá para entrar pelo educacau.semadem.gov.br ou mesmo pelo site do semadem.gov.br e acessar o hot site da campanha e ver o guia, né? Tem um guia que orienta todos os passos da campanha. E, por favor, eu gostaria que vocês ajudassem as escolas agora, à distância, né? Conversando com os professores e tal, criando um grupinho que faça uma campanha também para redução de riscos de desastres. Pode falar de qualquer desastre, basta ler as orientações. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Muito pertinente sua fala. Agradeço por ter compartilhado conosco a campanha. Peço também para o nosso pessoal de apoio que está no YouTube que disponibilize depois o sítio eletrônico no chat para os participantes que não conseguiram anotar, tá bem? Por gentileza. Bem como com o e-mail que o professor Marcelo disponibilizou no slide de encerramento da fala dele. Aí depois a gente pode passar isso, né, para as pessoas que estão nos assistindo pelo streaming. Agradeço novamente a fala de ambos, e agora a gente passa para a nossa rodada de debate, na verdade, de diálogos, né, discussões possíveis sobre o assunto. Fui anotando algumas coisas aqui, e também tivemos diversas questões. Uma delas a professora Raquel já começou a abordar no final da fala dela, e acho que seria um gancho interessante para a gente começar, né? Então, a questão formulada, ela parte dessa questão, né, de que estamos vivenciando um momento de isolamento, distanciamento social, que, claro, tem assumido significados diferentes e intensidades diferentes, né, de acordo com a realidade das pessoas, né, no território nacional. De toda forma, a gente tem que se questionar e perguntar, diante da diferença, da desigualdade de acesso, principalmente à questão dos recursos tecnológicos, né, das tecnologias de informação e comunicação, acho que seria pertinente a gente pensar em que outras situações, outros meios, outras estratégias, para que pudéssemos trabalhar a educação ambiental nesse contexto do isolamento social, mas que não ficassem restritas apenas ao âmbito doméstico, né, que é uma coisa que acabou aparecendo na fala de vocês dois, né? Então, para além dessas questões que envolvem diretamente a questão das redes sociais, das mídias, do uso do smartphone, da internet, como é que a gente faria educação ambiental, faz educação ambiental com as pessoas que têm essa exclusão digital como realidade, parte da sua realidade? Nós tínhamos um acordo de bastidores que eu começaria respondendo, mas se fosse difícil a pergunta, ia ser a Raquel. Mas eu vou fazer um comentário. Veja bem, não, eu acho assim, primeiro que, de fato, na minha visão, e eu acho que concordando também com Raquel, a comunicação, a gente está vivenciando um período que está se demonstrando também um outro poder e possibilidade de comunicação que a gente não considerava, que já tinha tecnologias para isso e não considerava. Então, de fato, eu penso que a gente tem que avançar cada vez mais nesta linha. Agora, em relação ao presencial, eu colocaria isso na mesma condição de uma série de questões que as pessoas têm feito. Assim, eu tenho tratado, aí, uma opinião bem particular, entendido a situação como a gente está como muito extrema, sabe? Quem está na universidade também é uma situação muito extrema, que vai ser superada com sequelas, mas vai ser superada, e a gente não tem condição de tentar, nesse período, abarcar ou retomar as atividades nenhuma, né, de nenhum tipo, tais como a gente fazia. Então, eu penso que teria que ver isso aí caso a caso, um caso limite de se fazer alguma ação local, mas eu penso que a gente tem que preservar as pessoas nesses tempos agora e tentar fazer o máximo que a gente pode fazer com as ferramentas e com respeito às questões sanitárias. Eu simplesmente não avançaria, né, para além disso, mas obviamente tem que ver os casos concretos. Né?
Então, as palavras do Marcelo são perfeitas. Nós estamos numa situação extrema, num desastre. E é isso que a gente precisa entender, né? Não é uma inundação, mas faz o mesmo efeito, né? Só que há um ano, né, que nós estamos quase, né, nessa situação, e as vulnerabilidades e todas as fragilidades que são sociais, educacionais, o acesso aos conhecimentos, o acesso à água, a disponibilização de tudo isso fica exacerbado, né? Então, essas dificuldades das pessoas terem acesso a um telefone celular, à internet e tal, ficou muito pior, né? E aí aumentou muito mais, porque pelo menos as crianças iam à escola, né? Mas tinha essa divisória, né, entre as pessoas com acesso e aquelas que não tinham acesso, desde antes da pandemia. Com a pandemia, eu acho que a gente tem, é uma palavra horrível que eu vou usar agora, é uma oportunidade para a gente entender esse fosso que tem, né, esse enorme precipício que já estava aí e que agora fica pintado em cores muito mais fortes, né? E nós temos que lidar com isso, e nós estamos fazendo isso. Tem escolas e professores que estão dando um jeito de ter contato com, pelo menos à distância, assim, tem professores que pegam uma bicicleta e vão levar os trabalhos para suas crianças, né? Tem essas exceções, essas pessoas incríveis, mas, em geral, a gente está bastante paralisado. Nós estamos trabalhando com uma disciplina eletiva, né, em algumas escolas, uma escola no Mboimirim, em São Paulo, e uma no Acre, né, de prevenção de risco de desastres. E é bem complicado, tem poucos alunos que acessam, alguns alunos acessam. E aí a gente está trabalhando com eles, mas é só para deixar bem claro, né? Agora nós estamos vendo tudo com uma lente de aumento, então é a hora certa de mudar e da gente repensar essa relação, que tem uma questão aqui dessas cosmovisões diferentes de natureza e de cultura, mas olhar isso de forma crítica, né? E entender de onde vem, mas também como é que nós podemos transformar. Obrigada, professora. Obrigada, Marcelo. Tem uma outra questão que, na verdade, duas questões, mas acredito que diversos participantes devem ter se pensado, né, parado para pensar, e essas duas em específico, elas tocam no assunto da crise, né, da crise ambiental. Então, é um termo que a gente se depara constantemente quando fazemos leituras, atividades, enfim, né, quando a gente está no campo da educação ambiental, o acontecimento da crise ambiental, né, o cenário ambiental, as questões ambientais, o acontecimento ambiental, enfim, sempre é algo muito conversado. E o professor Marcelo começou a fala dizendo que as tragédias ambientais não são novidades, e a professora Raquel vem trazendo essa ideia instigante de que os desastres naturais são construções sociais, né? Isso tudo estaria dentro da ideia de crise ambiental. Como é que, na visão de vocês, a gente conseguiria, então, partir dessa ideia de crise ambiental para trabalhar a educação ambiental desde as crianças, como um participante colocou na questão, né, como trabalhar e atuar diante da crise ambiental com crianças pequenas, na educação infantil, por exemplo, mas também entender a ideia da crise como um disparador para essa ciência, para o engajamento dos estudantes, né, enfim, queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Não, eu tenho usado muito aquela figura
que eu botei dos 3, daqueles ciclos, né, que se chamam de learning loops, que é ciclos de pensamento, que eu estou achando aquilo ali um coringa para várias respostas e vários debates. Porque, na verdade, para mim, assim, a questão de fundo, e sobretudo para a nossa sociedade, são aqueles princípios, né? Então, eu sempre trabalharia, na minha perspectiva, a educação ambiental, na perspectiva, aí, como o Raquel colocou, de transformar o sistema, né? De transformar a sociedade. Claro que a crise chama a atenção como um ponto que pode ser a partir daí, mas eu pensaria só com cuidado para que ela não seja o centro da atenção. Nós estamos fazendo isso aqui, eu debatendo para resolver uma crise, mas na verdade para mudar a nossa sociedade que tem muitos problemas. Na verdade, as consequências do nosso próprio comportamento são esses vastíssimos questões socioambientais e tantas outras, né? Então, um pouco assim, a gente não perder o foco que realmente precisamos trabalhar, que é a revisão da sociedade. Isso não é nada simples, isso fica para outras respostas, mas na perspectiva, se a gente não consegue enxergar para além desse mundo que nós vivemos no Brasil, por exemplo. Sim, professor, antes da professora Raquel, eu concordo muito. Às vezes eu penso que há uma aproximação muito grande dessa questão de debate, né, colocar a centralidade na crise com uma visão muito resolutiva. Então, vou fazer isso para tentar resolver a crise, né, e ela é múltipla, heterogênea, é difícil entender a crise, né, mas muito obrigada. Raquel? Então, na verdade, não é só uma crise ambiental, né? E a gente bota assim, a crise, né? É uma crise civilizatória, de valores, como disse o Marcelo. Então, que as mudanças, elas não podem ser tomadas individualmente. Não adianta. Realmente, como eu disse com relação à água, o Marcelo também disse, é uma visão geral, né? Por exemplo, eu não como carne, né? Eu não como carne por razões políticas, né? Ideológicas. Eu não como carne porque tem um impacto muito grande sobre as florestas, sobre o clima, né? O gado tem um impacto grande e ele não apaga fogo, né? Então, eu não como carne. Mas eu tenho certeza, eu não uso coisas descartáveis, né? Assim, eu tento minimizar, não uso copos descartáveis, mas essa sou eu. E eu tenho certeza de que não faz tanta diferença se não for uma mudança coletiva, né? Eu estou fazendo isso porque é uma questão de coerência, mas eu tenho certeza de que eu não estou mudando o mundo. Eu só vou conseguir mudar o mundo se a gente fizer essa mudança coletiva, geral e nas políticas públicas, né? E que tem que ser recriadas e repensadas, né? Mas só nós juntos é que podemos fazer essas mudanças. Não adianta ficar querendo fazer como aquele beija-flor, a história do beija-flor é muito bonitinha, né? Eu faço a minha parte, eu estou apagando a fogueira carregando, não tem importância que não aconteça nada com a floresta. O importante é não tacarem fogo na floresta, né? É como é que as pessoas percebem, né? E percebem que elas não podem continuar atuando dessa forma tão egoísta e com tanta concentração de renda, com tanta concentração de poder, produzindo fake news exatamente para as coisas não acontecerem coletivamente, né? E nós estamos numa época em que a gente precisa mudar. E aí se fala de um novo normal. O que é esse novo normal? O normal é insustentável. Então, nós vamos fazer um novo insustentável usando máscaras? Né? Isso não é um novo normal, né? E eu não quero esse normal, eu não quero para mim e não quero para a sociedade, não quero para os meus netos. Então, nós precisamos, de fato, meter a mão na massa e sozinhos a gente não consegue, por isso essa chamada para uma manifestação em que vários grupos, né, podem se encontrar, se reunir em cada município e pensar nisso, vamos mudar o sistema e não o clima. É isso.
Obrigada, professora. Gancho já na fala da Raquel, a respeito dessa questão do individualismo, né? E isso ficou também bem marcado para mim na fala do Marcelo, quando ele coloca da questão do individual para o coletivo, né? E como essas diferentes estratégias elas vão se manifestando no nosso dia a dia, no cotidiano, diante dessas situações de tragédias e desastres, enfim. E também a questão do imediatismo, né? Essas posturas muitas vezes são dadas com uma visão de resolver algo ou, enfim, a curto prazo, né, naquele momento. E tem uma questão que foi colocada a respeito de, eu vou tomar a liberdade para fazer a leitura aqui, de como as práticas em IA poderiam ajudar no processo de formação e emancipação dos grupos vulneráveis e mais expostos a situações de riscos socioambientais. Eu acredito que essa questão esteja muito vinculada com essas ideias, né, as noções do imediatismo e do individualismo no campo da educação ambiental, né? Então, queria ouvi-los um pouco sobre isso. Então, como é que a educação ambiental pode chegar nessas populações mais vulneráveis, né? A forma com que a gente sempre trabalhou, né? Não sei se acho que o pessoal aqui é bem jovem e que não acompanhou as conferências nacionais infanto-juvenis pelo meio ambiente, que chegavam a milhões de pessoas, né? Acontecendo conferências nas escolas, né? Agora que eu estou no CEMADEM e que tem muito menos força para trabalhar com a população toda, né? Com o Brasil, tem outros trabalhando com o Brasil, dando marcha ré, né? Mas aqui no CEMADEM, essa campanha que a gente está propondo é para chegar em todas as comunidades, né? Por meio das escolas, mas também das defesas civis, que podem inscrever as suas campanhas, por meio da vigilância sanitária e dos grupos, das equipes de saúde da família, e da comunidade, que nós estamos trabalhando com eles também, com um grupo que chama Saúde Planetária, que é muito interessante e que trabalha com médicos de família, né? Enfim, nós estamos tentando chegar e percolar na sociedade com essas campanhas. A gente brinca que é uma campanha, né? A hashtag Aprender para Prevenir, uma campanha de campanhas, com milhares de campanhas. E como as coisas estão complicadas neste ano, né, e todo mundo está dizendo isso, mesmo o acesso às mídias e tal, a gente resolveu prorrogar até 19 de dezembro, contando com vocês, por exemplo, né, para nos ajudarem a fazerem campanhas, inscreverem essas campanhas, e depois a gente vai divulgar não só no hot site, pelo YouTube, mas também pelo Facebook, e cada campanha vai se divulgar para conseguir likes, e dessa forma essas campanhas vão enraizando na sociedade. É a forma que a gente conseguiu encontrar para trabalhar, e sempre em grupos, nunca individualmente, e para chegar na sociedade toda com essa ideia de prevenção de riscos de desastres e de mudança que a gente precisa. Perfeito, eu só pegaria esse gancho para complementar isso. Eu penso que não são métodos diferentes do que se faz na educação ambiental, do que seja discutir a realidade, dialogar, escutar, mas o que parece ser a novidade aí é que é o pessoal que tem muito menos oportunidades para isso, né? Então, o educador ambiental, ao fazer o trabalho, que é o que deve ser feito, discutir a realidade e de dialogar, de dar voz, sobretudo usar os instrumentos aí no sentido da comunicação, de dar o poder de fala para essas pessoas, gera um impacto que eu imagino bastante grande, né? As pessoas que, na verdade, pode ser a sua primeira oportunidade de ter voz, né? Exercitar esse direito a falar, né? Obrigada, professor. Vou passar para a próxima questão.
Vou tentar pegar um gancho também, né, porque tanto na fala do Marcelo quanto da Raquel, ficou bastante evidente a importância que espaços como esse e outros que favorecem, né, o diálogo dessas questões ligadas à formação de pessoas, né, em especial professores, que inclusive é o tema do nosso evento. Aí apareceu uma questão que foi colocada assim: a ambientalização escolar pode fomentar o surgimento de um novo paradigma ambiental? Mas eu gostaria que a gente pudesse pensar isso de forma mais ampla, né? De que modo a inserção da temática ambiental no processo educativo, nas universidades, né, no ensino superior como um todo, podem fomentar essa visão menos individualista e fomentar processos, né, formativos dos nossos estudantes, de modo a pensar a educação ambiental de uma maneira crítica e reflexiva. Essa até a Raquel já deu a dica no slide aí, mas eu vou fazer um registro. Eu citei 2 doutorandas, vou citar uma terceira que está na referência final que eu apresentei no slide, que é a Antônia Arraes, que está trabalhando com as escolas sustentáveis, tentando entendê-las, né, os bons exemplos de escolas sustentáveis. E a gente lá no campus, aqui no campus de Planaltina, tem trabalhado muito com a ideia de universidade sustentável, tentando que o campus assuma isso. E aí é isso, né? Para além do currículo, esses pilares que a Raquel já disse, pode dizer melhor que eu, mas da gestão democrática, do espaço físico. Quando eu coloco aquele Paulo Freire no final, dizer, nós somos um campus de periferia, e aí você começa a decorar o campus com grafites, que junta 2 coisas interessantes: os artistas locais e eles mesmos grafitaram Paulo Freire, que é uma coisa que nunca tinham feito. Então, eles acessam o Paulo Freire, a gente acessa a arte, junta tudo dentro do campus, e uma série de outras questões, e para mim isso tem tudo a ver com sustentabilidade, com um ambiente de uma universidade sustentável, né? Então, assim, abrir esse leque, né, para esses pilares todos. É isso. Desculpe, até para a incoerência de você trabalhar o currículo na sala de aula, dentro de uma escola acinzentada, que não é acolhedora, e você não cria aí o caldo mesmo para que as pessoas mudem, né, essas relações humanas. É isso mesmo, é perfeito tudo que você disse. Então, deixa só acrescentar a questão da resiliência, né, a questão das mudanças climáticas, que são escolas, agora a gente não pode mais pensar em escolas só sustentáveis, né? Apesar de que a insustentabilidade sistêmica é que gera esses desastres, né? Que são a criação social, certo? E então, como é que você pode chegar nessa sustentabilidade? É fundamental ser sustentável para começar a prevenir os desastres, né? E depois que o desastre acontece, e as mudanças climáticas estão aí para mostrar isso, a gente precisa reconstruir, mas de forma sustentável. E não adianta, não é simples, não é fácil, e é uma questão emergente, que ninguém aprendeu isso na universidade, pelo menos na minha geração, e eu acho que atualmente também está difícil, né, chegar com essas questões. E então a gente é uma questão emergente, que está emergindo, começou a emergir a partir do IPCC, né? E que agora está nas nossas mãos, da comunicação e da educação, para a gente conseguir criar currículos emergenciais, né? Mas não dá para apagar tudo, jogar o bebê com a água do banho fora. Então, vamos pensar no que precisa realmente mudar e de que forma a gente faz essa transição para a sustentabilidade e para a resiliência dessa forma que precisa. Então, eu nem coloquei que tem que ter um currículo de emergência só, mas eu acho que é um currículo adaptado, né, que se chama essa ambientalização curricular, que é um passo para depois ir junto com esse currículo emergencial que a gente não vai poder escapar por muito tempo.
Nesse sentido, professora, tem também, né, um participante que comentou a questão dos materiais didáticos, que muitas vezes, né, acabam sendo ou muito desconectados em relação à realidade vivenciada no país, ou focam, né, às vezes, em uma realidade, uma particularidade, e não conseguem abarcar a diversidade que nós temos aqui no Brasil. Nesse sentido, né, qual seria, então, a visão de vocês a respeito disso, esse trabalho de educação ambiental, a partir dessa ideia, né, de trabalhar um currículo, como você colocou, emergencial, com temas e conteúdos que fossem necessários, urgentes de discussão nesse momento, mas tendo essa outra perspectiva de materiais didáticos, muitas vezes, que não acompanham, né, essa necessidade. Bom, então vou começar aqui. Eu acho que aí tem duas coisas. Uma é a própria produção local da coisa, do material. Quer dizer, as pessoas conseguirem começar a propor a partir da experiência local. Eu tenho algumas experiências assim, uma na Serra da Canastra, que a gente fez um livro sobre a canastra escrito pela comunidade, de gente de todas as idades, né? E não é um livro didático, não são professores que escreveram, mas é a impressão que eles têm sobre vários temas locais e que pode dar suporte às atividades na escola. E a escola, na época que nós produzimos, utilizou aquilo porque eles se viam, inclusive, as próprias fotos deles próprios no livro, quer dizer, vejo minha realidade aqui dentro, né? E ali estudava cultura, a natureza local, tinha vários elementos ali dentro. Uma linguagem, inclusive, apropriada, porque é das próprias pessoas. Então, acho que um ponto, um limite, é as pessoas começarem a produzir peças locais de materiais das experiências que existem nas escolas todas. O outro é usar exatamente o material, vamos dizer assim, com problemas, para fazer a leitura crítica dele. E a leitura crítica, na verdade, eu penso assim, a gente aprende muitas vezes mais vendo as coisas erradas e analisando-as do que uma frase simples de uma verdade absoluta, né? Então, quando a gente decifra, entende que aquilo estava errado, isso acho que nos ajuda melhor até a entender. Por isso que aquela proposta de analisar propagandas, analisar os jornais, analisar a mídia de maneira geral, a afirmação que foi feita pelo político, etc., porque isso é a forma da gente construir um pensamento mais embasado. Então, às vezes, o livro didático com problema pode ser uma boa ferramenta. É isso mesmo, Marcelo. Excelente, incrível. Mas também tem essa metodologia que nós estamos usando e que tem outras pessoas usando, outros grupos, que é a ciência cidadã, né? Em que a escola, por exemplo, esse de pluviômetros, né? Que a gente trabalha matemática, a gente trabalha todas as áreas do currículo, nós damos sugestões de como trabalhar no currículo, em 3 níveis, assim, em nível de sementinha, que é o mais fácil, de plantinha e de árvore, né, sendo regada, e sendo que o nível mais alto é a relação com o global. Então, é a criação no Google Earth de uma rede observacional com os pluviômetros de PET, né? E então, e a comparação entre escolas, esse diálogo entre escolas, entre professores, é que se aprende muito, né? É legal fazer a pesquisa do local, mas é muito legal também comparar e crescer e trabalhar com pensar e agir local e globalmente, sabe essa frase meio um pouco piegas às vezes, mas que é legal a gente não perder as dimensões todas, e eu adorei essa resposta, de que então tá bom, então o pensamento crítico tem que funcionar, bom, a pergunta já mostra que tem pensamento crítico aí, e uma forma de buscar outros materiais, tem a internet, e tem esse tipo de projeto que nem o Semadem Educação, que só mexe com a metodologia de pesquisa.
os conteúdos são dados por cada escola e compartilhados com as demais, né? Então, é legal, porque uma escola do Nordeste pode conversar sobre uma bacia hidrográfica de Santa Catarina, né? Então, é isso. Bem, obrigada, professora, professor Marcelo. A gente está se aproximando do horário de término, né, da nossa mesa redonda, e eu queria, desde já, agradecer imensamente a possibilidade de partilhar esses diálogos, essas reflexões com vocês na tarde de hoje, junto aos participantes que estão acompanhando o evento pelo YouTube, e realmente colocar que foi uma fala extremamente pertinente, muito enriquecedora, né, para a gente que atua como professor de ensino de ciências, como educadores ambientais e, na verdade, como cidadão, né, porque são questões que nos interpelam a todo momento, estamos vivendo isso sem precedente algum, como o Marcelo colocou na fala dele, e com certeza temos que pensar esses desafios, né, que inclusive várias questões que infelizmente devido ao tempo a gente não vai conseguir explorar, mas muitas delas colocam isso, né, como superar esses desafios, quais têm sido os principais obstáculos e desafios para a gente, para nos dirigirmos mais próximos, ou enfim, em direção a espaços educadores sustentáveis, escolas sustentáveis, né, ambientalização curricular, enfim, diversos temas que permearam as falas de vocês hoje, né. Então, eu gostaria de saber se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, se tem algum aspecto que gostariam de colocar, pontuar, algum outro comentário, por gentileza, fiquem à vontade. Não, eu vou usar a minha fala só para agradecer a oportunidade de estar com vocês, parabenizar o grupo Formar por mais um em foco, e estou achando excelente a programação. Então, agradecer Juliana, Alessandra, a oportunidade de estar com Raquel, bom ouvi-la, conhecer mais do CEMADEM, eu realmente fiquei muito interessado agora e acho que foi muito importante a gente poder escutar isso tudo. Enfim, dizer isso, esses tempos são muito inesperados, né? Acho que ninguém vivenciou, jamais pensou em vivenciar isso, inclusive na virada do ano, não imaginava que esse ano ia ser o que está sendo. Mas estamos tendo oportunidades também, em meio a essa crise, que é de fazer esses diálogos, a gente deve aproveitar isso ao máximo, enfim, e futuramente desejar que a gente faça isso presencialmente para matar a vontade, né? E agradecer a vocês, muito obrigado. Eu também. Eu só quero agradecer a oportunidade de falar com vocês e de convidar todo mundo para essa campanha, né? E de convidar o Marcelo a entrar em contato com a gente mesmo. Nós podemos construir juntos outras atividades e muitas ações, né? Conjuntamente. Estamos abertos para isso. E muito, muito obrigada. Obrigada pelas palavras, professor Marcelo, professora Raquel, em nome do Grupo Formar Ciências e da comissão organizadora do evento, eu que agradeço imensamente a fala de vocês, a oportunidade pelo contato, com certeza entraremos em contato para futuros projetos, quem sabe, né, deixamos a porta aberta também de diálogo com o grupo. E queria aproveitar para convidar todos que estão conosco pelo streaming do YouTube a assistir a conferência de encerramento do 10º em Foco, que vai ser proferida pelo professor Marcelo Jordan, que acompanhou, né, agora a nossa mesa redonda pelo YouTube, e que vai começar às 15h45, tá bem? Então, fica o convite a todos, ótimo final de sexta-feira para todo mundo, bons trabalhos para quem continuar conosco aqui, e até breve. Espero também, professor, presencialmente, que a gente consiga recebê-los na Unicamp, para um café, né, e trocar ideias aí a respeito de educação ambiental. Muito obrigada.